Fala galera, Leanderson Lima na área, vamos falar do Robozão, pessoal. Sim, o Robozão que chegou à sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro da Série D, na primeira fase, hein galera? Estamos falando da primeira fase. E esse número 9, gente, é um número icônico para o futebol amazonense. Eu vou explicar para vocês por quê, mas antes roda a vinheta. E para você que é novo por aqui, cara, não esquece de fazer inscrição no nosso canal, é muito fácil, muito simples, a dinâmica do YouTube você conhece, tem aquele botãozinho inscrever-se, clica nesse botão e você já embarca aqui na nossa nave. Não esquece de dar o joinha, não esquece de comentar também e compartilhar esse conteúdo para geral. Conto com você, hein? E antes da gente entrar na questão dos números, vamos ouvir aqui a coletiva pós-jogo do técnico Marcelo Villar. O começo de um processo, né? A gente ainda sabe que precisa melhorar em muitos aspectos. No jogo de hoje, a exemplo de outros jogos, a gente ainda oscila em determinados instantes, mas faz parte do processo. E a gente vai procurar estar sempre corrigindo para que os jogadores possam entender perfeitamente os conceitos, para colocar em prática e o time poder continuar com essa escalada de bons resultados. O técnico Marcelo Villar também fez uma avaliação aqui das substituições que ele fez no jogo aí contra o Porto Velho. Foram muito bem, né? A exemplo dos outros jogos. Assim como também os que começam o jogo também estão bem. A gente tem que corrigir esse hiato que está ficando. Eu dizia na palestra de vestiário, do intervalo do jogo, que nós havíamos, nos outros jogos também, deixado cair um pouco a concentração no começo da segunda fase do jogo. Então, isso é uma coisa que a gente vai estar buscando conversar, treinar para corrigir. O bom é que a gente vê que o Manauara tem elenco e que, independente de qualquer situação, a gente tem como reverter. Palavras do técnico Marcelo Villar. Agora vocês devem estar curiosos para saber da história da numeração que eu falei para vocês, gente. E a numeração, a curiosidade da numeração é a seguinte, gente. Os dois times amazonenses que já conseguiram acesso na Série D, e aí a gente tem o Manaus em 2019 e o Amazonas em 2022, as duas equipes, quando subiram, elas fizeram nos 3 primeiros jogos da primeira fase 9 pontos. Ou seja, em 2019, quando chegou na terceira rodada, o Manaus já tinha 9 pontos, a mesma pontuação que o Manauara tem agora, e o Amazonas em 22 também conseguiu a mesma pontuação nos 3 primeiros jogos. E eu fiz um levantamento aqui de todas as edições do Campeonato Brasileiro da Série D, desde 2009, o primeiro ano em que ela foi disputada, até o ano passado. E é isso, pessoal. Nas 2 vezes em que a gente teve acesso, o time que subiu tinha chegado à terceira rodada com 9 pontos conquistados. Mas aí alguém vai dizer assim, Leanderson, mas em 2018 o Manaus conseguiu fazer 9 pontos e não subiu. Fez 9 pontos nas 3 primeiras rodadas também. Aliás, foi o primeiro time daqui a conseguir essa marca e não subiu. Realmente não subiu, mas pelo menos chegou no jogo do acesso. E no ano seguinte, quando ele repete a mesma marca, ele vai e sobe de divisão. Mas antes disso, nenhuma outra equipe que tinha feito uma pontuação menor em 3 jogos, nenhuma dessas conseguiu ascender de divisão. Então, esse é um dado que eu acho legal, um dado curioso. É claro que, antes que o pessoal pergunte, Leanderson, então quer dizer que vai subir? Não, pessoal, não quer dizer que vai subir, mas significa que o Manauara ele está com um indicativo muito bom de êxito nessa divisão, se a gente for julgar o retrospecto de outras equipes amazonenses que conseguiram o acesso na divisão. Isso é uma coisa muito importante. Aí você me pergunta, poxa, mas qual é a relação de você ter uma pontuação dessa tão boa na primeira fase e o acesso? Bom, a relação é a seguinte, gente, quanto mais a equipe sobra na fase de grupos, quanto mais pontos ela conquista, melhor ela fica ranqueada entre os participantes da Série D. E quando você muda de fase e vai para a fase eliminatória, é aquela história. Você pega, por exemplo, se você fizer a melhor campanha geral,
você vai pegar o time que fez a pior campanha geral, e assim sucessivamente. Então, isso ajuda bastante, porque se você fizer uma gordura muito boa na primeira fase, você vai pegar as equipes menos ranqueadas no mata-mata. Vai deixar para pegar aquela equipe mais complicada, mais dura, só no jogo do acesso. Então isso é muito importante. Agora, o próximo jogo aqui, a gente vai ver aqui do Manauara, vai ser contra o Princesa dos Solimões, ele vai jogar em casa no Zamit, vai receber o Princesa. E aí tem mais um número interessante aqui, gente. Se o Manauara vencer esse jogo, ele vai chegar à sua 4ª vitória consecutiva, e aí ele vai estar igualando um recorde na Série D, que é do Amazonas FC, porque nas 2 vezes que fez 9 pontos, no caso do Manaus, o 4º jogo, por exemplo, o 4º jogo no ano de 18, ele perde, e no ano de 19 ele empata. Então ele interrompe a sequência de vitórias ali para o empate depois na 4ª rodada. Já o Amazonas FC, ele estabelece uma nova marca em 2022, com a melhor sequência na primeira fase, onde ele chega ali a 4 vitórias consecutivas. Então, se o Manauara vencer, ele iguala esse recorde do Amazonas FC, ele vai a 4 vitórias consecutivas, e se ele, por um acaso, chegar à 5ª rodada e vencer, e a 5ª rodada vai ser contra o Manaus, jogando no Estádio da Colina, se ele consegue vencer o Manaus, aí ele passa a ser o melhor time amazonense de todos os tempos na Série D, em termos de vitórias consecutivas na primeira fase. Então, vamos ficar de olho aí nesses 2 próximos jogos para saber se o Robozão continua firme no propósito ou se de repente vai tropeçar. Mas de qualquer forma, a gente já tem aí um indicativo muito bom desse início de trabalho do Manauara nessa temporada no que diz respeito ao Campeonato Brasileiro da Série D. Ou seja, está mostrando credenciais aí de quem promete fazer muito barulho. E tem também, né, nunca é demais a gente deixar isso de lado, tem também aí um treinador, que é o Marcelo Vilar, que conquistou já 2 vezes o título do Campeonato Brasileiro da Série D, uma vez com o Botafogo da Paraíba, noutra vez com o Ferroviário, quando o Ferroviário foi campeão a primeira vez. O Ferroviário é o único time 2 vezes até aqui, 2 vezes campeão da Série D. Ou seja, pelo menos se credenciando o time tá. Vamos assistir aí cenas dos próximos capítulos. Vou ficando por aqui, galera, mas vamos que como vocês sabem, aqui o futebol não para.